Fala galera, tudo certo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal VB Repórter Esportivo. Hoje vamos falar de um duelo que carrega décadas de tradições no futebol brasileiro. Internacional contra Corinthians, um clássico interestadual que atravessa gerações e que será reeditado nesta quarta-feira às 7h30 da noite no estádio Beira-Rio pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Essa não é apenas mais uma partida do campeonato, mas sim um confronto carregado de rivalidade, histórias, polêmicas e resultados que marcaram o futebol brasileiro. O primeiro encontro entre os dois times aconteceu em 1967, pelo torneio Roberto Gomes Pedrosa, o famoso Robertão, considerado por muitos como o embrião do Brasileirão. Naquela ocasião, o Internacional venceu por 3-0 em Porto Alegre em um jogo que já mostrava a força colorada contra os paulistas no Beira-Rio. Desde então, esse duelo só cresceu em importância e se transformou em um dos grandes clássicos do futebol nacional. Em 1976, apenas 9 anos depois daquele primeiro jogo, Inter e Corinthians se encontraram em um momento histórico, a final do Campeonato Brasileiro. O Internacional vivia sua fase mais gloriosa, com craques como Falcão, Valdomiro e Batista. O Beira-Rio estava tomado com mais de 84 mil pessoas, e o Colorado venceu por 2-0 com gols de Dario e Valdomiro, conquistando o bicampeonato nacional. Está em melhor posição, Valdomiro. Olha o lance. Na barreira. Olha lá o Dario. De cabeça. Valdomiro. Que lance! O juiz diz que não foi. Bandeirinha diz que foi. O Bandeira correu para o meio. O Bandeira correu para o meio. Olha o replay. O Internacional é bicampeão brasileiro. Para o Corinthians, aquele vice-campeonato ampliou o jejum de títulos nacionais que só seria encerrado em 1990. Mais de 3 décadas depois, em 2009, o destino colocou os dois frente a frente em outra decisão, a final do Copa do Brasil. O Corinthians, comandado por Mano Menezes e embalado por Ronaldo Fenômeno, enfrentou um Internacional repleto de jovens talentos, como Nilmar, Tyson e D'Alessandro. No primeiro jogo, no Pacaembu, o Timão venceu por 2-0. No Beira-Rio, lotado, o placar de 2-2 deu a taça ao Corinthians em pleno estádio colorado. Além da festa corintiana, aquele jogo ficou marcado pela briga entre D'Alessandro e o zagueiro William do Corinthians, e um empurra-empurra que entrou para a lista das grandes polêmicas e brigas desse clássico. Falando em números, o equilíbrio chama muito a atenção. Em quase 60 anos de confrontos oficiais, Inter e Corinthians se enfrentaram 89 vezes, com 98 gols marcados pelo Internacional e 97 pelo Corinthians. Muitos jogos tiveram vitórias inesquecíveis. O Inter guarda com carinho os 3-0 de 1967, os 3-0 de 2004, com gols de Fernandão e Rafael Sobis, e também os 3-0 de 2007, com um destaque para Alexandre Pato, que brilhou antes de se transferir para a Europa. Alexandre Pato bateu Inter 1-0. Zelão vacilou e Pato mandou ver, 2-0. Pato disputou o lance e a bola sobrou para Adriano, que aumentou o jejum de vitórias do Corinthians para 6 jogos. Internacional 3, Corinthians 0. Já a torcida corintiana celebra resultados históricos em Porto Alegre, como os 2-0 de 1982, com Sócrates comandando o jogo. Zenon desarma Denô e parte rápido para a área. Depois toca para Casa Grande, que domina e vira fraco, mas certeiro. A bola entra no cantinho, Corinthians 1-0. Um gol de craque, Sócrates ganha dividida, joga entre as pernas de Mauro Galvão e avança. Miller e o mesmo Galvão tentam parar Sócrates, mas o doutor entra na área e coloca rasteiro, sem chances para Benítez. 2-0 Corinthians. E dos 2-0 de 2001 com Fernando Baiano e Renato Abreu. Fernando Baiano à vontade para abrir o placar. O Corinthians contra-ataca.
E assim chega ao segundo gol. Depois de várias chances, no mesmo lance, Renato faz 2-0. Além dos 2-0 de 2012 com gols de Guerreiro e Edenilson. Aí o Douglas faz o levantamento. Gol! Guerreiro! Romarinho levantou Edenilson! Gol! Ele entrou agora há pouco no jogo, recebeu uma bola açucarada do Romarinho. Sem marcação, ele manda pro gol e faz 2-0 para o Corinthians aqui no Beira-Rio. 2012, que viria a ser um ano histórico para o Timão, com a conquista da Libertadores e do Mundial sobre o Chelsea. A última vitória do Corinthians no Beira-Rio aconteceu em 2016, por 1-0 com gol de Elias. Marquinhos, Romero, a chance do Corinthians, Elias! Gol do Corinthians! Desde então, são 8 partidas em Porto Alegre, com 6 empates e 2 vitórias coloradas. Um tabu incômodo que já dura quase 10 anos e que aumenta ainda mais a pressão sobre o Timão neste duelo. Grandes personagens também marcaram essa rivalidade. Do lado colorado, nomes como Falcão, Fernandão, Nilmar, Pato e D'Alessandro brilharam em momentos decisivos. Do lado paulista, ídolos como Sócrates, Neto, Marcelinho Carioca, Tevez, Ronaldo Fenômeno e Cássio também escreveram suas páginas. Quem não lembra de Tevez em 2005, liderando um Corinthians campeão brasileiro em meio a polêmicas e a duelos quentes contra o Inter? Um outro ponto que vale destacar são as polêmicas extracampo. Em 2005, o famoso Brasileirão marcado pela máfia do apito teve o Internacional e Corinthians brigando ponto a ponto até o fim e alegando ser prejudicado no pênalti marcado sobre Tinga do goleiro Fábio Costa. Tinga e Fernandão lá dentro da área, olha o Tinga, e o pênalti ou não? E aí, Arnaldo, ele não vai dar o pênalti, vai dar uma bronca no Tinga, vai expulsar o Tinga. Peraí, não dá o pênalti, é um problema dele, agora dizer que o Tinga simulou, um absurdo expulsar. Bom, vamos por partes, foi pênalti ou não? Foi pênalti. Os clubes sempre fizeram duelos duros e decididos nos detalhes. Pelo Campeonato Brasileiro, foram 75 jogos, 18 vitórias do Inter, 25 do Corinthians e 32 empates. O número de empates é altíssimo, reforçando o caráter truncado e bem disputado desse clássico. Agora, falando do presente, o Internacional vive um momento de reconstrução sob o comando do argentino Ramon Dias. Depois de empatar contra o Juventude, o Colorado sabe da importância de vencer no Beira-Rio para se afastar da zona de risco e embalar no campeonato. Será o primeiro jogo de Ramon Dias no estádio, com o apoio da torcida. O time terá um desfalque importante: o goleiro uruguaio Sérgio Rocher, referência da equipe, está fora. Antony segue como titular. Por outro lado, o zagueiro Juninho e os laterais Aguirre e Bernabé retornam após cumprirem suspensão na última rodada. A responsabilidade de comandar o time recai sobre Alan Patrica, o articulador do meio-campo, além do centroavante Rafael Borré no ataque e de Vitão na defesa. Do outro lado, o Corinthians também chega pressionado. A temporada tem sido bastante instável, com troca de técnicos, elencos e adaptação em resultados irregulares. Dorival Júnior sabe que precisa somar pontos para se afastar o risco da parte de baixo da tabela. Depois da derrota em casa para o Flamengo por 2-1, o Corinthians acabou caindo 2 posições na tabela para a 12ª colocação com 29 pontos. Para o jogo desta quarta-feira, o técnico Dorival Júnior poderá apostar em nomes como Vitinho, ex-Inter, e o volante venezuelano José Martínez,
para garantir os 3 pontos fora de casa. Em um momento de reconquista da torcida, com um estádio lotado, o Inter buscará os 3 pontos para se fortalecer no campeonato. Já o Corinthians terá o desafio de quebrar um tabu e conquistar uma vitória fora de casa que pode mudar o ambiente do clube. O que a gente vai ter certamente nesta quarta-feira não é apenas a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. É mais um capítulo de uma história que já dura mais de quase 60 anos. O Internacional tentando se reerguer e embalar com Ramon Dias, e o Corinthians buscando quebrar um tabu e somar pontos preciosos. Se tu curtiu esse vídeo, não esquece de dar o like, compartilhar e comentar. Isso ajuda demais no crescimento do canal. Valeu, galera! Até o próximo vídeo.